Então, amados, essa parte que é essa segunda parte, nós estamos falando agora sobre a igreja. E sobre a igreja, então, no ponto número 2, a obra da igreja, que começamos na segunda-feira passada. Pastor, nós paramos nós ia começar na 4. Depois desse assunto aqui, né? Lá no 4, é isso? As marcas da igreja, é isso? Ok. Então, no assunto 2, sobre a igreja. Então, para nós entendermos, o irmão Paulo também está começando agora, os assuntos, as questões principais do Evangelho, né? Tem as primeiras 5, que é a presença de Deus, o reino dos céus, o Evangelho de Cristo, a igreja viva e o ser humano, o homem, a humanidade. Depois tem as outras 4, que é da vida espiritual, que é salvação, crescimento, missão e eternidade, que é tudo que o Evangelho ensina. Feito, no caso, perdi a palavra certa, uma sintetização para ensinar só os pontos principais. Então, nós estamos trabalhando aqui igreja, que não é o primeiro assunto, já demos uma trabalhada neles, mas porque este é um dos principais e mais urgente. E depois nós vamos trabalhar, então vamos saltar lá no outro para baixo, que é a vida espiritual. Porque são os temas mais importantes, a vida da igreja e a nossa vida espiritual. Estão entendendo, amados? Os outros nós já passamos desde o ano passado, e esse ano já parte, mas bem sintetizado, pois vamos trabalhar mais profundamente. Mas agora estamos trabalhando assim o entendimento, a visão das duas coisas mais necessárias, que é a vida da igreja e a vida do salvo, que é igreja e vida espiritual. Vamos trabalhar depois dessa. Note que nós temos só assuntos e nós estamos comentando um por um. Depois, quando passar tudo, aí a gente vai fazer uma apostila completa, daí com textos, estamos entendendo, com mais explicação, porque agora é tempo de nós recebermos o que mesmo? O que nós estamos trabalhando? Qual é o assunto? Qual é o ponto principal? O que é mesmo? Mas vocês estão por dentro ou não estão? Esqueceram? Nós estamos trabalhando desde o princípio, de diversas formas, visão. Estão me entendendo? Por quê? Porque sem visão ninguém anda. Amém? Então, primeiro nós temos que aprender a entender a visão de todo o Evangelho na perspectiva de Deus, não dos homens. Amém, meus amados? Evangelho na perspectiva de Deus. Toda a ação do Evangelho. Então, isso nós temos que entender a visão do Evangelho e passar. Então, vamos lá. A obra da igreja, então, nós já estudamos essa primeira, que é a vida e obra de uma igreja em crescimento. Ela tem a evangelização, consolidação, discipulado, treinamento e acompanhamento. Nós passamos também, o primeiro grande propósito como igreja viva é recebermos a salvação, sermos bem-sucedidos e alcançarmos a vida eterna, que é os 3 motivos da vida de uma pessoa a ter Deus. Tem o 4? E receber de viver? Não. Receber a salvação? Depois da salvação, toda a vida desse mundo, seja 5 anos ou seja 130, né? Ser bem-sucedido quer dizer vencer em todas as áreas.
lutando e vencendo, com a graça de Deus, ser bem-sucedido, ou ter uma vida vitoriosa. E, por fim, perseverar nessa fé para ir morar no céu. São as 3 coisas que o Evangelho ensina. Amém, amados? E nós repetimos todo domingo no culto, né? Você está na casa do Pai. A casa do Pai tem o quê? Salvação, vida vitoriosa, vida eterna. Vida vitoriosa ou bem-sucedido. Depois, então, o terceiro que nós passamos. O segundo grande, porque o primeiro grande propósito é salvação, vida vitoriosa e vida eterna. O segundo grande propósito como igreja viva é gerar. Primeiro é o que nós precisamos. Não adianta nós trabalhar o que não precisamos. Amém? Salvação, vida vitoriosa, vida eterna. Agora, o segundo, a igreja do Senhor, ela está para gerar. Ela é um útero de Deus. Nós, como membros da igreja, para frutificar, membros da videira. A igreja, ela foi colocada para ser um útero de Deus, uma porta do reino, uma porta do reino aberta para as pessoas entrarem, caminhar para o Evangelho e entrar no reino. Amém? Evangelho, caminho do reino. Igreja, porta do reino. Mas ela é uma porta geradora. Estão me entendendo, amados? Então, temos que gerar pastores, membros, gerar vidas, gerar igrejas. Estão me entendendo? Gerar cada vida no reino do céu, gerar salvação em cada perdido, gerar um povo alicerçado na fé e bem-sucedido, que tem as marcas na frente que comentamos. Então nós temos que gerar, a igreja está aqui para gerar tudo que é preciso. A igreja de Jesus na terra, né? Não é que eu fiz isso para a igreja viva, isso aqui é o Evangelho. Amém? Então agora nós vamos passar então para o número 4, começa agora. Está ali, você mesmo dá um cafezinho para mim de lá. Copinho maior. Oi? Ah, tá, obrigado. Então, as marcas de uma igreja, as marcas da vida de uma igreja viva. As marcas da vida, do viver. Amém? De uma igreja. De Cristo, de uma igreja viva. Quais são as marcas? O que é uma marca? Nós podemos apresentar uma marca com um carimbo, não é isso? Carimbou. Amém, amados? Em bois é com ferro que queima. Aí nunca vai sair aquela marca ali. Cavalo também. E nós a marca é pelo Espírito. Mas nós somos marcados. Estão me entendendo? Marcados na alma, no coração, pelo Espírito Santo. Muito obrigado. Então, não é uma lista aqui para a gente passar. Passei de estar pensando lá na Itália, estava pensando lá na pescaria. E não adianta nada, você não vai pegar a visão. Concentração de entendimento. Amém? De visão. Então, as marcas, essas marcas, elas têm que ser vistas. Porque marcas é para identificar. Então, essas marcas têm que ser vistas. Pode ser marcado uma marca que é feita, que nem igreja viva, que é feita um material sintético, sei lá o que mais, que é uma marca. Está aqui visível. E aí pode ser também com a guilhotina, aquele exemplo que eu já falei várias vezes. Uma propaganda antiga da Philco. Que descia a guilhotina, que descia aquela prensa, né? Ela dizia assim: tem coisa que só a Philco
faz, mas o faz era bum, e levantava assim, estava escrito Filco, né? Desde a primeira vez que fazia, eu ouvia diferente. Eu sempre ouvia assim, tem coisa que só Jesus, pá, faz. Por isso que nunca mais esqueci, porque para mim sempre falava Jesus, não a Filco. Então é uma marca, tem coisa que só, pá, Jesus faz. Apresenta a marca. Uma marca que não se desmancha mais, não se desfaz, porque é feita no aço. Então, amados, uma igreja do Senhor, segundo o Evangelho, ela tem várias marcas, mas aqui eu coloquei as 7 maiores marcas de uma igreja. Uma igreja verdadeira, ela é uma igreja... O que é mesmo? Uma igreja unida. É ou não é? Uma igreja verdadeira é uma igreja unida. Pá, unida. Então, o diabo sempre fez e fará de tudo para quebrar a primeira marca, que se chama união. Se chama unidade. A igreja é o corpo de Jesus ou não? Amém. E nós somos os membros ou não? Amém. É para viver cada membro separado do outro? Não. A palavra não diz que é para se unir, unido pelas juntas e medulas, amém? Crescendo em amor, porque sem unidade nada cresce. Então a primeira coisa que Satanás tenta destruir numa igreja chama-se unidade. E a primeira coisa que Deus usa para a igreja crescer chama-se unidade. Unidade entre membros, unidade no espírito, unidade em projetos, unidade em pensamento. E aí eu sempre falo que uma das coisas mais fantásticas é alguém que consiga manter a unidade na adversidade. Porque cada ser humano tem pensamento diferente, cada ser humano vê diferente, tem valores diferentes. Estão me entendendo, amados? Agem de forma diferente. Cada ser humano, cada um tem um mapa diferente do outro. E no Espírito nós unimos tudo em um só. Nós deixamos aquilo que é a nossa diferença para ingressar na mentalidade, nas medidas, nos pesos, nos valores do Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo na igreja não existe unidade. Sem Cristo não existe, sem o Espírito Santo não existe. Porque o homem não consegue permanecer. Faz um pouquinho, de repente, aqui ou lá, ali o estoura. Quem toca uma grande boiada, nem sempre ela vai, de repente estoura para um lado, estoura para outro. E aí tem cavaleiro lá, e aí tem cachorro para reunir de volta. Tem umas ovelhas que saem do... Como é que é? As ovelhas que desencantam a... Ovelha? Sim, mas quem toca a ovelha também, aí 100, 200, 300 ovelhas, sempre tem os cachorros ao redor, né? Que não pegam, né? Mas ficam lá, na frente. E aí a ovelha já sabe, que não adianta querer escapar. Mas, então, amados, a gente fala de unidade, e às vezes é unidade, né? É assim, tá bom, vamos para casa. Isso não é unidade, nem é aprender. É ter uma visão que a igreja de Jesus Cristo, do Evangelho, ela, a primeira ação da igreja, para ela viver e crescer, é nos unirmos num propósito, não do pastor. O pastor é só instrumento. Propósito do Evangelho. Propósito de Cristo. E esse propósito, ele é operado, direcionado pelo Espírito. Se o homem se meter na frente do Espírito, não dá certo. Amém, amado? Então, essa união nós temos que ter a visão dela, não podemos viver sem, trabalhar ela,
Aonde você vê que tem algum tipo de desunião, chega e conversa e une. E vamos viver, não, mas eu penso diferente, todo mundo pensa, mas o Evangelho nos diz isso, amém? Vamos viver em união, apesar de pensamentos de mente diferente, mas no Espírito nos unirmos. Lá na casa, cada um vive diferente. Eu posso viver com a minha esposa, pastora, de um jeito, viver bem, você viver de um outro jeito, viver bem. Porque tem pensamentos diferentes, está me entendendo? Visão, peso diferente, como aquilo que a gente falou, uma das coisas mais importantes é valores. Porque de repente para mim, essa cadeira aqui é um valor tremendo, para outro apenas o lugar de sentar. Estão me entendendo, amados? Mas agora no Espírito é diferente, amados. Nós temos que na igreja... A primeira marca de uma igreja que cresce é união, unidade no Espírito. Amém, amados? A segunda é o que mesmo bateu, pá, é? O que é a segunda? Relacionamento. Relacionamento. Unido, e depois de unido, nós temos que nos relacionar bem. A união é uma determinação. O relacionamento é uma necessidade, onde nós precisamos nos relacionar bem, dentro de todo o esquema, de todo o trabalho, de toda a visão, de tudo aquilo que a gente vai realizar. A gente precisa zelar um pelos outros, para ter um bom relacionamento em todas as áreas da igreja. Entre pastor, liderança, membro, enfim. Relacionar-se bem. Amém? Porque o relacionamento é parte de uma igreja integrada, de um corpo integrado, né? É parte de um corpo unido. Então nós precisamos também nos relacionar bem, apesar das diferenças. Mas é aquilo que a gente precisa, muitas vezes dizer, olha, eu ouvi, mas não ouvi. Estão me entendendo, amados? Ele me fez, mas faz de conta que não fez, está tudo bem. Deixar passar muitas coisas para que o relacionamento melhore. Porque se começar a se bicar, como diz o ditado, o relacionamento só vai piorar. É que nem um casal. Então, às vezes, é melhor a pessoa orar e ficar quieta para manter um bom relacionamento, porque isso é do Espírito. Isso é necessário. Terceiro, então, bateu é... Amorosidade. O que é o terceiro? Amorosidade. Que é amor. Amor. Deus é. Uma igreja é. Eu sou. Deus é. A igreja é. Eu sou. Então como que vai ter esse amor se eu não sou amor também? Amém, amados? E aí é eu que tenho que trabalhar a minha vida. Estão me entendendo? Deus é amor. A igreja precisa ser uma igreja com vínculo do amor, porque ela é projeto de Deus. E aí, se eu faço parte do corpo do amor, não tem como eu ser ódio no meio. Estão me entendendo? Não tem. Eu sou obrigado a orar e dizer, Deus, derrama um pouquinho do teu amor no meu coração,
para que ele se transborde, porque uma gota do amor de Deus já transborda no homem. Amém? E que eu aprenda a te amar de todo o meu coração, aprenda a amar a igreja, o irmão, o próximo, o pecador lá fora. Estão entendendo? Com o teu amor, e eu consiga amar, independente de quem e do porquê. Porque o amor, amados, o amor que vem de Deus, ele não depende de circunstância. Deus ama porque ama. Não importa o que a gente faça, não importa se a gente grita com Deus, briga com Deus, ele continua amando. Dá para entender, amados? Então nós como igreja, não importa o que lá fora falam, o que as pessoas falam, não importa o que o irmão fez também. Se virou as costas para você, não te cumprimentou, vai atrás dele e dá um abraço. Por quê? Porque nós estamos aqui para amar. Amar a Deus e amar a obra, amar as pessoas, amar os deficientes, amar os jogados, amar os bêbados também. Estão entendendo, amados? Não tem como escapar, porque o Evangelho é amor, Jesus é amor. Então são marcas, amados, que tem que aparecer na igreja, mas tem que aparecer não só para nós, para os outros de fora. Os outros de fora têm que ver a nossa unidade, tem que ver o nosso bom relacionamento e tem que ver o nosso amor. Amados, uma coisa que eu nunca esqueci, quando nós começamos a igreja lá embaixo, onde era depois chamada congregação, né? Bem loguinho, claro que lá é pequeno, mas bem loguinho, não tinha mais onde colocar gente lá. Enchemos os bancos, cruzava, só entrava dos lados, né? Não tinha corredor. E ficava um monte de gente lá na entrada, na porta, na escada. E aí as pessoas disseram, mas você vai lá e não tem nem lugar. Por que você vai lá? E aí, pessoas falando isso. Não, eu vou lá porque eu sinto que lá há união. Há uma união muito grande. E começou com uma união muito grande. Depois o diabo começou a entrar e a gente facilitou. Deixar. Amanhã vai mudar. Você está me entendendo? Claro que saímos de lá, viemos para cá, daí, porque pessoas falaram, não, pastor, mas é cheio demais. Aí que a gente alugou, veio para cá, e aí tornou-se um lugar maior e muitas coisas gloriosas Deus fez em todo esse tempo. Mas a unidade faz a diferença, o relacionamento faz, e o amor. Não tem como viver sem amor. Agora, outra coisa que uma igreja precisa, número 4, é pão, o que mesmo? Credibilidade. Uma igreja precisa ser bem vista. Amém? Ter credibilidade no bairro onde está, na cidade, na vida das pessoas, tanto irmãos como de fora, familiares. Estão me entendendo, amado? As pessoas têm que olhar para a igreja e a igreja tem que ter credibilidade de tudo que faz. Estão me entendendo? Da forma de agir, de viver. Não é só as questões sociais, mas todas as áreas ela tem que mostrar credibilidade naquilo que ensina, naquilo que vive, quando comprar, pagar. Estão me entendendo, amados? Enfim, qualquer área que você pense, a igreja tem que ter uma marca visível, credibilidade, em que as pessoas dizem, eu vou lá, porque tem crédito no que o pastor ensina. Eu vou lá porque tem crédito nos professores de criança. Porque tem crédito lá no grupo de mulher. Tem crédito no grupo de homem. Tem crédito no grupo de jovem por aquilo que faz. Estão me entendendo, amados?
As pessoas têm aí, se tem credibilidade, gera confiança. Você confia em quem não tem credibilidade? Você confia? Não tem como confiar em quem não tem credibilidade, porque ele vai te dar um golpe uma hora ou outra. Então as pessoas têm medo que a igreja dê golpe. E tem igreja que perde muito porque ela perdeu a credibilidade. E é muito fácil perder a credibilidade no que ensina, principalmente se referindo a áreas financeiras. Estão me entendendo? Muito fácil. Fazer promessa e não cumprir. Ensinar aquilo que Deus não vai fazer. E não vou falar nome, claro, porque eu sei que muitos conhecem, mas uma família que veio para a igreja ainda lá embaixo, lá nos primeiros anos. Porque ela estava numa outra igreja e o pastor disse que era para sempre para dar tudo que Deus iria fazer uma grande obra na vida financeira. E eles tinham uma loja. E aí entraram na mente do pastor, tudo que entrava, eles não pagavam as contas. Eles faziam o cheque e davam para a igreja. E o pastor sempre prometendo que Deus ia repor. Chegou um dia, daí foram lá, os irmãos, as irmãs, olha pastor, agora já trancaram a conta no banco, e não temos nada, e nós temos aí tantos mil de dívida. Mas a gente fez tudo que o senhor mandou. Tudo que entrava na loja, no trabalho, a gente doava. E o senhor sabe disso. Então agora nós queremos solução. Não, mas não prosperou a igreja, não pagaram as contas, não. Então é porque vocês não estão libertos. Jogou essa, eles saíram com a mão na frente e outra atrás. Eu não saía. Eu disse para eles, bom, se eu não estou liberto, o problema não é meu, é teu. Me liberte agora, mas quero dinheiro. Eu faria. Se você não está liberto, e eu estou aqui na igreja há tanto tempo, o senhor mandou tudo isso fazer, eu fiz, agora eu não estou liberto, esse é o problema, então me liberte para você a minha vida. Não saio daqui sem você me libertar. Fico aqui, até você me libertar. Mas não, eles sentiram a lascada, né? Saíram e ficaram 5, 6 anos trabalhando, dia e noite, para pagar as dívidas. E pagaram porque eles tinham credibilidade de família, de ensino. Não ficaram devendo nada, levaram quase 5 anos trabalhando só para pagar dívida. Pagaram, tinha todos os cheques, tinha naquele tempo um monte de cheque. Destrancaram as contas, pagaram tudo. Amém? Mas trabalharam quase 5 anos para isso. E aí? Gerou credibilidade na igreja? Um deles conta para as pessoas. As pessoas. Então, amado, cuidado da credibilidade da igreja. Em tudo que se faz, em tudo que fala, tudo que promete. Estão me entendendo, amado? Que tem que ser coisas de Deus para que sempre mantenha credibilidade. A quinta questão, a quinta marca de uma igreja é integração. E essa marca é o que mais falta nas igrejas e nessa. Estão me entendendo? Então essa é uma marca que nós temos que construir. Na verdade, aqui, essas marcas, todas estamos construindo elas. Elas não estão prontas. Nós não temos as marcas, nós estamos construindo boas marcas. Amém? Por isso estamos aqui. Consegue entender, amados? A integração que é cada pessoa que vem abraçar
ajudar, conversar, amém? Para que ela se sinta na família. E por isso o trabalho os grupos vida, não pense que esse é um dos trabalhos que vai acontecer de uma forma bem intensa. Porque ali é onde mais acontece integração. As pessoas criam um vínculo familiar. Mas aí do grupo vida tem que fazer integração na igreja. Estão me entendendo? Sem pressão, como nós trabalhamos agora, mas com ensino, com convite, estão me entendendo? Trazendo para a igreja, integrando também dentro da igreja, com toda a igreja, que ele se sinta um membro ligado ao corpo. Diga, essa é a minha igreja e eu sou um membro dela. Eu sou um membro do corpo, estão me entendendo? Ligado, integrado. E isso é nós que temos que despertar essa visão para fazermos. Amém? Então, às vezes, quase sempre no domingo eu saio daqui, saio por aqui, cumprimentando, principalmente para achar onde que tem um visitante, para não deixar sair sem cumprimentar, sem conversar com ele, enfim. Por quê? Porque isso é necessário, amém, para integrarmos dentro da igreja. Se a pessoa ela não se integrar à igreja, não houver integração, 3 meses ela fica por aí no banco, meia lá, meia aqui, se batizou, não passa de 3 meses, ela começa a vir um domingo sim e não, e vai embora. Some, desaparece. Ou às vezes vai para outra igreja, que convidaram e chegaram lá, já integraram. Então, nós temos que construir essa marca. A 6ª marca é o que mesmo? Comprometimento. Ser comprometido. Não é um visitante. Não é também depois do visitante, a pessoa que vem na igreja de vez em quando. Um frequentador. Mas o melhor é frequentador. Ele não é um visitante, ele não é um frequentador. Ele é um membro congregador, que congrega. Procure o significado no dicionário aí da palavra congregar. O peso que ela tem. Amém, amados? Isso é dicionário bíblico. Então, amados, a pessoa, nós temos que ser comprometido com Deus, porque Deus é comprometido com nós. E comprometido com a nossa igreja, com o nosso corpo, porque somos membro. Comprometido, integrado e comprometido. O comprometido é aquele que, se precisar, ele está ali também, para ajudar de qualquer forma, para orar, para jejuar. Ele faz parte, ele é parte. Se precisar também trabalhar em alguma coisa, se precisar ajudar, por exemplo, num almoço, numa festa, se precisar também de uma ajuda financeira, que algo vai ser comprado na medida do possível, amém? Também quer dizer, porque ele é uma pessoa comprometida, precisa visitar eu vou. Precisa, aquele fulano lá precisa levar uma comida lá, um rancho, alguma coisa, eu vou, é comprometido, é aquela pessoa que se pode contar, que a igreja pode contar, que o pastor pode contar e que Deus pode contar. Se é comprometido, Deus conta com ele. Estão me entendendo? Consegue me entender, amados? Deus conta com ele. Diz, eu preciso agora que salve o fulano lá no final do bairro. Ele diz, é comigo, eu vou lá, eu vou trazer no meu carro, eu dou um jeito. Amém? Porque ele é comprometido, aquela pessoa que quando você precisa, ela diz, eis-me aqui, comprometido. E o último, amado, é voluntariedade. As coisas de Deus é do coração. Amém? Não é por pressão,
Não pode ser. Não é por determinação. Não é por um mandato. Estão entendendo? Nós temos que fazer as coisas de vontade própria. As coisas de Deus, amados, seja o que for. Quando a gente faz ela com amor e com disponibilidade própria, vontade própria, voluntariedade, isso gera pedra na nossa coroa lá nos céus. Isso é marcado diante de Deus. Então, amados, todos nós precisamos aprender também a trabalhar pelo bem do corpo, voluntariamente, disposição própria, do coração. Eu vou fazer, eu vou limpar a igreja, eu vou ajudar nisso, eu vou convidar uma alma, eu vou cuidar dela, eu vou ser líder de um grupo vida, eu vou ser um obreiro, eu vou ser um pastor, eu vou ser um bispo. Estão entendendo, amados? Então, tudo isso tem que partir de voluntariedade, porque Deus não gosta de trabalhar com pessoas que têm que obrigar a ir, ou forçar, estão entendendo? Porque as coisas de Deus é assim. Deus não forçou Jesus. Quando o Pai disse lá no céu, para salvar, eu tenho que enviar alguém que me corresponda. Jesus não disse, mas Pai, o senhor não quer fazer outro filho primeiro? Não, eis-me aqui. Eu vou morrer. Ele disse, eu dei a minha vida porque eu quis. E eu posso tomar ela também a hora que eu quiser. Porque eu tenho o poder da vida. Estão me entendendo? Mas eu dei a vida. Eu dei por amor. Amém, amados? Então aqui nós temos 7 marcas da vida de uma igreja. Alguém quer comentar sobre marcas? Eu falei até agora, eu quero ver vocês. Exemplos, questões. Essas marcas podem ser vividas ou não? Precisamos trabalhar nela, orar por elas, jejuar, não só pela igreja, mas pelas nossas próprias vidas. Porque isso vai levar para casa, vai estar contigo. O que é que você acha? Ninguém quer falar nada? Nenhum exemplo? Amados, deu para entender? Sobre, eu acompanhei, só cheguei agora, peguei os últimos ali, sobre comprometimento, voluntariedade, né? A gente pode ter um exemplo do nosso almoço, né? O pessoal que ajudou, né? Todo mundo fez coisas de coração, né? Transforma sábado, domingo, né? Saiu tudo nota 10. Até que não veio domingo, a gente agradeceu, né? De repente não viram mais a gratidão e em tudo, porque saiu nota 10. Foi um almoço maravilhoso, abençoado. Mas por quê? Porque houve voluntariedade de pessoas que se comprometeram a ajudar e ajudaram. Senão não sai. Agora, vá um sozinho fazer tudo. Tem como. Vai ser mal feito, não consegue atender tudo. E fomos muito ajudados pelo pessoal de lá. O pessoal de lá ajudou muito. Mas eles diz que são assim mesmo, né? Que eles ajudam. Muito unidos. Tu já viu união lá, não é mesmo? Viu? Viu uma marca de crescimento. A gente estava lá no sábado e até vou puxar o gancho ali do irmão. São unidos. Vinha de 2 em 2 perguntar se estava fazendo alguma coisa. Daqui a pouco parecia mais gente que nem conhecia, pastor. Nós começamos a conhecer de pessoas, a interagir com eles, a conversar.
foi tão assim, tão bonito, porque é uma unidade, eles queriam saber se nós estávamos precisando de algo, se nós queríamos algo, assim, sabe? Disposto a ajudar. Nossa, é muito Não bom. conhece, não sabe quem, mas não importa. São muito queridos demais, sim, Alguém gerou a primeira. Alguém gerou trabalho, alguém gerou essa unidade. Estão me entendendo? Não sei há quanto tempo atrás assinaram a primeira. E com tudo isso que eles estão falando do almoço, de tudo, né, todo o trabalho, então eu creio que Deus, ele sempre tem propósito, ele nos ensina em tudo Deus nos ensina, né? E a gente aprendeu com eles que eles são unidos, né? Eles têm falhas, nós também temos falhas, né? Mas a gente está tentando buscar e caminhar no mesmo caminho, assim. E a gente aprendeu bastante, sabe? Aprendeu e acredito que a gente vai aprender mais, né? Porque isso a igreja evangélica ela precisa aprender. A igreja cristã, né? No caso dos crentes, precisa entender que nós somos privilegiados e nós precisamos ajudar e não podemos entregar, fulano vai fazer, ele tem que fazer. Todos podem ajudar com alguma coisa, que nem você falou agora um pouco, né? Então foi legal assim a gente ver e até aprender também. Nós aprendemos até cortar massa. E nós não sabíamos. Agora fazendo 2 Fala. 6 ali, ó. Dona Anitta, né? A gente, nesse almoço, né, tanto quem trabalhou quanto quem foi lá no almoço, a gente pode ver um pouco de cada item que o senhor colocou ali também, né? Mas um exemplo bem bacana que eu percebi no sábado, o senhor que nos ajudou a fazer a massa, ele veio de Criúva e ele é da Assembleia de Deus lá de São Marcos. Verdade. E daí, a gente conversando, indo, a gente colocou louvor para tocar e a gente estava numa unidade só, ali não tinha placa de igreja, tanto que eu até falei, aqui não existe placa de igreja, a gente crê em Deus. Amém. Né? E o nosso único objetivo lá era por né? E assim foi muito bom. O ambiente assim estava bem agradável e não estava de dizer assim, ó, um é da Assembleia, outro é da Igreja Viva, outro é da Católica, não, ali todo mundo era para um objetivo só. Isso é unidade na diversidade de pensamentos e de questão, mas a unidade prevaleceu e prevaleceu como exemplo. Então, alguém mais tinha levantado a mão? Então, amados, aí nós podemos aprender com o exemplo de pessoas lá de fora, às vezes, que nem são cristãs, e nós podemos aprender com eles. Então, vamos orar e desenvolver essas marcas, trazer para o coração, amém? Gerar aqui dentro. Vamos melhorar cada dia mais, que Deus vai operar muito mais. Porque Deus não opera onde não há unidade, onde não há amor, estão me entendendo? E se não houver credibilidade, não é culpa de Deus, estão me entendendo? Então, vamos trabalhar e vamos continuar. O corpo todos os membros pelo corpo e o corpo pelos membros. E o cabeça comanda. Amém. Eu queria fazer mais uma observação, até uma dúvida que eu tenho. Um irmão veio me procurar e confirmando ali, enfim, justificando o porquê da ausência de não ter ido ajudar no almoço, essa questão, né? E uma das justificativas que eu pude perceber era uma mágoa passada. Tá? E isso eu ainda referencio quando a gente era quadrangular, né? Eu não sei por qual motivo, enfim, o que aconteceu, mas ficou essa mágoa. Eu ajudei, então um exemplo, né? Eu ajudei tanto lá atrás e não vimos retorno, ou tudo se acabou e agora estamos começando de novo. Mas eu disse sempre de novo, a gente começou agora com uma nova visão, né? Então, a minha percepção que pode estar acontecendo ainda, de alguns irmãos ainda não estarem engrenados, talvez por alguma coisa ainda passada, sabe?
E aí se foi um problema, digamos assim, da igreja ou liderança, quem tem que se corrigir somos nós, começar por mim. E se é um problema onde a pessoa é uma pessoa ressentida, então o que nós temos que fazer? Abraçar mais, ajudar mais. Não adianta chegar e dizer, não, mas é porque você... Tem pessoas que estão precisando, estão me entendendo? Qualquer questãozinha assim, é motivo de ficar magoado, ferido, porque não é curado, ele tem necessidades. Então, por isso que na Bíblia não deixa a saída para julgamento em questão nenhuma, a não ser assim. Nós só podemos julgar nós mesmos e devemos examinar a gente mesmo, né? Mas não os outros, porque a gente nunca sabe de onde saiu aquela pessoa que passou na vida, o que ela está passando agora. Então o que nós precisamos como líderes, o que nós precisamos é buscar cura para nós. Todos têm áreas que precisam ser curadas, ao ponto de que nada mais, estão me entendendo? Se nada mais te ofende, você não fica mais magoado com nada. Estão me entendendo, irmão? Não fica mais magoado com nada. Por mais que fale 1 ou 2 dias ou 3, se é uma coisa forte, todos vão ficar tristes. Porque isso é natureza. Estão me entendendo? Mas nada entra dentro. Só bate e fica ali. 2, 3 dias sara aquela batida, está igual com a pessoa, não leva nada, não fica nada, porque é uma pessoa curada internamente, espiritualmente. Mas todos nós temos que buscar essas curas sempre, para poder ajudar os outros que estão doentes. E se você passa por uma, quando o outro passar, você sabe o que está passando. Vamos para frente, então. 5. As marcas da imagem de Deus no salvo. Agora não é na igreja, agora é em nós. O salvo, ele traz também marcas de Deus na vida. A gente está falando da marca de todo o corpo. Agora é as marcas da imagem de Deus. Estão me entendendo? É a mesma coisa do que as pessoas te olharem e ela vê em você marcas de Jesus. Ela disse, mas você não é Jesus, né? Não, não sou, não. Pois é, mas você tem tantas marcas aí. Você fala como ele, você tem um sorriso como ele, né? Você se porta como ele. Marcas que nós vamos adquirindo, as marcas de Jesus. Quer dizer, as marcas da imagem. Porque nós refletimos Cristo ao mundo. É como a lua. Hoje, naquele tempo da Bíblia, não sabia explicar a diferença entre luz da lua, luz do sol, das estrelas, né? Nem a ciência. Quando eu fui na escola ainda, lá quando eu estava lá no 3º, 4º ano, que falava daí, a forma era diferente. O que era a lua, o que eram as estrelas, né? Porque a minha ciência tinha descoberto ainda. Então, é que nem a lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Jesus é o sol e nós somos astros. Eu li ontem ainda, Filipenses 2, 14, 15, 16 ali, né? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, no meio deles, entre os quais deveis resplandecer como um grande luzeiro no mundo. Esse é um dos textos mais claros sobre a vida espiritual do homem. Então, amado, aqui, marcas da imagem de Deus no homem. Primeiro, amor. Quem ama tem uma marca de Deus, porque Deus é amor. Amém, amados?
Se você tem amor pelas pessoas e elas sentem isso, você faz com carinho, com amor, com dedicação, né? Isso toca a vida das pessoas, porque essa imagem de Deus reflete e atinge a pessoa positivamente. Todas as marcas de Deus na nossa vida, ela atinge as pessoas, quando as pessoas conversam, às vezes num sorriso, num abraço. Como é que é a história? Tudo bem. Eu achei um amigo meu essa semana. Não, mas ele sabe, nós somos pequenininhos irmãos, nós se criamos juntos. Se quebrar um dente do outro não tem problema, né? Não tem problema. Então tá bom. Mas falar em sorriso, olha bem, eu já falei, testemunho. Eu era líder de jovem, não era ainda presidente, fui no outro ano. Foi no segundo ano da minha conversão. Me converti, quando chega a metade do ano, quando chegou no final do ano, eu já ajudei a fazer o teatro, que naquele tempo fazia um teatro de 40, 50 minutos, sempre no Natal, né? Ensaiava 3, 4 meses. Todas, não tinha lâmpada, nada dessas de focar, tudo, não tinha nada. Eu fui em Porto Alegre, comprei, paguei tudo, doei tudo, montei. No outro ano já fui líder de jovem, foi nesse ano. E daí, então foi 1 ano e meio depois, no outro ano que fui presidente. Então, nesse segundo ano aí, depois dos 6 meses, aí, então, como eu era líder, eu ficava no jovem na porta, recebendo os jovens. Quando entrava e saía, e tinha bastante jovem na igreja naquele tempo. E lembro até agora que uma irmã casada, trabalhava numa loja, trouxe uma jovem para o grupo, visitante. E ela sentou, assim, a irmã sentou para dentro e ela sentou bem na beira do corredor central. E aí deu o grupo de jovem, tudo, aquela coisa toda lá. Terminou. Quando terminou, ela levantou, só se levantou e se virou assim, e nem olhou para a irmã que tinha levado ela. E foi caminhando normalmente para a porta. Eu disse, essa aqui não volta mais. Quando eu olhei a forma que ela saiu, se virou e saiu, eu disse, essa não volta mais. Só que quando ela foi sair, eu disse, tudo bem, e dei um sorriso para ela, e dei a mão. No outro sábado ela estava. No outro, depois se batizou, foi batizado no Espírito Santo. Tocou. Um dia fomos num retiro. Nem lembro aonde, foi em Santa Maria, parece. E voltando de ônibus, daí todo mundo num ônibus só, canta, outro toca, outro... Era festa. Era uma festa sempre. Aí começaram a dar testemunho. Aí ela disse, eu quero dar um testemunho. Primeira vez que eu fui lá na igreja, no sábado, assim. Quando terminou, eu levantei e eu disse para mim, nunca mais volto. A mesma coisa que eu senti. Quando eu ia saindo, Francisco, ele estendeu a mão, e eu nem queria dar a mão, ele estendeu a mão e me deu um sorriso. Ela disse, eu nunca vi aquele sorriso no mundo. Não era um sorriso normal. Eu não conhecia aquele tipo. E por causa do sorriso eu voltei e hoje eu estou aqui, tanto tempo depois. Quer dizer, exatamente o que eu percebi pelo Espírito. E eu só dei um sorriso. Estão me entendendo? Estão me entendendo, amados? Mas não foi só um sorriso. Era o sorriso que o Espírito manifestou de marca de Jesus na minha vida. Então, às vezes, amados, essas marcas, elas refletem Cristo. E a gente, às vezes, nem sabe como, porque às vezes ninguém vai testemunhar, né? Se ela não testemunha, eu não sabia, só sei que ela voltou. E às vezes ninguém testemunha, mas um aperto de mão que você dá, um abraço, um sorriso, um gesto, que a pessoa vê algo diferente de Deus, é uma marca na vida dela para ela voltar para a igreja, para ela se converter. Entendendo, amados? Então, o que as marcas
da imagem de Cristo na nossa vida, elas fazem, é algo tremendo, porque Jesus deixou para ser assim. Eu sou a luz. E depois disse, agora eu estou saindo, vou para o céu e vocês serão a luz do mundo. Mas vocês vão brilhar com a minha luz. Não é que vocês tenham luz própria. Amém, amado? Então nós somos a luz de Jesus. Então, primeira marca, amor. Que as pessoas vejam o amor na igreja, na sua vida. E isso é mais na vida. Posso comentar só um pouquinho sobre o amor? Pode. Porque esqueci a Silvana do Romário. Eles eram muito bem de vida e ela disse que todo mundo que chegava perto dela era para tirar proveito. Um dia eu fui convidada para ir lá na primeira igreja e ela chegou. Eles esconderam o carro, chegaram a pé. Quer dizer, ela chegou e disse assim, se existe um Deus, eu quero saber se esse Deus existe, que o Senhor me mostre. Quando ela entrou eu nunca esqueço que ela entrou lá na porta, eu estava lá na porta, eu me virei, Deus me disse, vai lá e dá um abraço muito apertado naquela moça, mas não tinha nada. Eu cheguei a abracei ela bem apertada. Dali uns 2 meses, ela me disse, eu só estou na igreja no teu abraço, porque o teu abraço, eu senti que você me abraçou sem saber quem eu era e principalmente sem interesse no meu dinheiro. E ficou e se firmou e está firme até hoje. Tu vê como que uma pessoa às vezes chega da igreja, que nem essa, porque era rica, ela chegou cheia já de problemas, na verdade. Todo mundo só me preocupa, você me procura para tirar proveito de mim, ninguém me ama de verdade. Chegou se defendendo já. Se defendendo, porque eu estava cheio de mágoa também, né? E aí, quando eu recebi um abraço de quem não conhecia, transmitiu o amor de Jesus, ela disse, opa, né? Tem coisa diferente. Aqui eu recebi um abraço de amor, não de interesse. E muda a vida, porque as marcas de Jesus, amado, muda a vida dos outros. Então a primeira é amor, a segunda é verdade, amados. Não tem uma coisa mais negativa na igreja do que mentiroso. Não tem. Tem uns que mentem, acreditam na própria mentira. E tem alguns que mentem tanto que faz da mentira uma verdade. Acredita na própria mentira, que é verdade. Sim, não tem pessoas que chegam numa altura que aquilo vira uma verdade. Que ela se ela dizer, não, eu não estou mentindo. Não, isso é verdade. Mas é uma verdade para... A mãe vem e confirma a mentira. Farquejada, né? Confirma a mente, a mãe vem e confirma a mentira. Então, amados, a marca de Jesus, porque Jesus é verdadeiro. A marca de Jesus na nossa vida é verdade. Seja o que for, nós temos que expressar a verdade. Verdade bíblica, mas verdade do que falamos, do que somos. Não adianta eu querer ser o que eu não sou. Estão me entendendo? Eu tenho que ser o que eu sou. Consegue entender? Sempre verdadeiro, marca de Jesus na vida. Porque por mais que você seja uma pessoa humilde, uma pessoa... Ah, pastor, eu nasci lá na roça, que nem eu. Consegue me entender, amados? Por mais que você fale um português diante de uma pessoa aí culta, que ela diz, nossa, mas está meio mal. Mas se você for verdadeiro, isso não atrapalha em nada. Amém? Nada, em nada. Não é a tua forma, é o que você é. Você tem uma marca de verdadeiro. A terceira marca, amados, é uma marca muito... É uma marca que ela é muito praticada, vivida, pregada, ensinada na Bíblia, que é a marca da justiça. E se há algo que não desce na garganta, chama-se injustiça. Para algumas pessoas até que não, mas para quem tenha visão, um ministério profético, não desce. Porque o ministério, o profeta, não desce injustiça. A injustiça ela não desce, ela fica ali. Não sei se você lembra daqueles comercial da escola.
Quando saiu aquele comercial, eu lembrei do profeta na hora que tranca aquela quadrada na garganta, trancava. Eu lembrava, até de novo, ali era cerveja, eu lembrava do profeta. Então você pode ver Deus em qualquer coisa também, e as coisas de Deus. Porque eu vi aquela garganta lá, a injustiça ali, travada. Então, que é uma coisa que me leva a sofrer muito, é injustiça, às vezes, seja quem for. É lá do norte, nordeste, nunca vi, não sei quem é. Estão me entendendo? Nunca mais vou ouvir falar. Mas deu lá na televisão, deu no repórter, aconteceu que fizeram uma injustiça. Isso me fere. Então é uma das coisas que eu me cuido muito. Muito. Porque eu sei que é doído. E a justiça é uma das marcas que Deus mais trabalha, é justiça. Aqui até tem exemplos na frente, por exemplo, o amor ao apóstolo João. O João evangelista, o mesmo apóstolo João, que é um exemplo de amor. Verdadeiro João Batista. Um exemplo. Aquele não tinha com ele da voltinha, não. Era tudo direto. Estão me entendendo? Então, justiça, Davi. Você sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Por causa da sua justiça. O que ele cuidava para não fazer injustiça para ninguém, e onde é aquele que foi feito injustiça, de repor, estamos entendendo? De trazer para perto, de dar fazenda, de dar boiadas, de dar sei lá eu o quê. Estamos entendendo para aquela pessoa? Naquele tempo era o que mais tinha, era isso? Porque ele trabalhava na justiça. E Deus é um Deus justo em tudo o que faz. Nós que não entendemos. Então a marca da justiça é uma das marcas mais poderosas na vida nossa. Quarta, misericórdia. Aqui o exemplo José do Egito, que mesmo tendo sido vendido pelos seus irmãos, tudo aquilo, abraçou os irmãos, deu comida. Então, uma coisa assim também esplêndida. Então, misericórdia, misericordioso com as pessoas. Amém? Exerceu o dom de misericórdia. Não é porque misericórdia é quando a pessoa não merece, mas precisa. Estão me entendendo, amado? Consegue entender? Misericordioso para com as pessoas, para com todos. Oi, pode. Voltando ali na justiça de Davi, não tem justiça maior do que ele fez com o filho de Jonas, né? O Mefibosete? Mefibosete. Estava lá, jogado, né, na miséria. Ele descobriu que era filho de Jonas, foi lá e botou ele na mesa do rei. Comer com o rei. E devolveu as coisas. O único herdeiro do melhor amigo do rei anterior que queria matar ele, né? Era um ungido que ele... O único que tinha e era um aleijado. E ele mandou buscar e trazer para a mesa do rei, comer com o rei, conversar com o rei. Deu tudo que era do avô dele. Porque a herança de um rei era muito grande. Toda aquela herança que era do avô dele, só tinha ele, os outros tinham morrido na guerra. Deu tudo para ele. Só para fazer justiça com ele e com o rei anterior que até queria matar ele. Estão entendendo? Ele podia dizer, não, queria me matar agora, né? Eu vou matar até o último descendente. Então, e que era normal ainda. Ele agiu de uma forma não normal. Pelo tempo, né? E contrariou aquele tempo. Era esperado que ele matasse porque ninguém poderia se levantar depois. Se levantar para pegar o... A geração. E ele o único que tinha, então, nem tenho o que falar. Só que essa justiça ele é cheia de amor, né? Essa justiça de Davi é cheia de amor.
Sim, mas a justiça de Deus é assim. Deus nunca é justo por vingança ou coisa semelhante, né? É transbordante de amor. Vocês estão lá meio rindo, tem algo? Mas, deixa eu ver um negócio. Oi, pode falar, Zé. Então, a gente, assim, ó, eu acho que o amor vem de dentro da pessoa. Né? Mas Eu vou, quando contar uma historinha, mas é bem. Quando eu vou no trato do porco, tem um gato que eu disse, vamos no trato do porco, e ele vem, eu pego, boto no colo e ele vai, né? Só que não sei porquê, acho que o outro gato tinha brigado com ele, o outro gato do mato, e eu acho que machucou em algum lugar. Eu peguei ele, e ele não me deu um tapa, me apertou, e eu peguei. Tadinho. Dei um tapa no outro gato, imagina que você me mordeu, né? Me arrenou. Mas não sei porque, acho que certo estava machucado no lugar, eu peguei, porque o outro gato tinha brigado. De amar. Aí o pai, não, mas o que eu fiz? Eu derrubei o gato, joguei esse, né? Ele caiu. O barulho ficou me olhando, falei, peguei, abracei e me desculpa, o gato é uma realidade para te ouvir. Mas na mesma hora eu senti que. Se arrependeu. Né? Eu tinha feito errado, porque na hora só. Tá do gato. A gatinha vem, vai comigo. Caiu no chão, ficou te olhando, diz, o que eu fiz? Aí eu pensei, mama, fui lá, peguei ela, pedi desculpa e não pode. Perdão. Ela ficou de boa depois? Ela perdoou? Ela perdoou depois? Justiça, misericórdia, Ali reuniu todas as marcas. mas eu na hora eu me lembrei. Na hora assim, uma vez para dar um tapa, eu posso dar o outro, né? E ela me deu um tapa, certo? Ela estava machucada no lugar, eu peguei. Pode ser. Eu convido A defesa dela. ela vai se eu chamar para botar de volta, ela fica lá. Uma noite dessa, ela acusou que passa. Então, Ela me deu o que ele sabe. Eu lembrei, né? Que na hora assim, isso aí é um sinal de amor. É verdade. Eu fiz errado. Eu peguei a abracei ela. ela disse, te perdoo, passou a mão na cabeça. Passou a mão na cabeça do Zé e disse, tá bom, te perdoo, mas me doeu. Quando ela me furou, Irmão Zé, amados, a quinta bondade. Bondade é uma marca de Deus que tem que estar na nossa vida. Ser bondoso aqui, o exemplo Abraão. Abraão foi um exemplo de bondade, né? Na forma de agir em todas e qualquer situação, né? Então, a pessoa ser bondosa sempre para com os outros, não importa o que faça contigo, mostrar carinho, mostrar bondade, né? Tudo é coisa parecida com a misericórdia, com o amor, mas tudo vem de uma linha só. Outra coisa, então, outra marca é fidelidade, que tem o exemplo de Daniel. Fidelidade que Daniel teve para com Deus, para com Jerusalém e para com os reis, que ele trabalhava sempre nos palácios, né? Trocava, rei morria, ele continuava sempre fiel a Deus, a Jerusalém, mas nas leis do rei ou dentro da questão, sempre fiel. Quando teve que fazer a opção por causa de outros, que depois lançaram ele na cova de leões, ele optou em ficar com Deus, claro. Então, ele começou com Deus. Mas depois, outros reis que vieram depois, ele era fiel ao rei nos governos, nas questões, né? Só que o rei já sabia, daí os outros que não podia querer exigir nada dele para ele ser infiel a Deus, porque primeiro era fiel a Deus e a Jerusalém. E como os outros reis depois já viram tudo que tinha acontecido com ele, enfim. Mas fidelidade, amados. Fidelidade começar a Deus, a nossa forma de agir com Deus. Fidelidade às lideranças.
Fidelidade aos irmãos, no que fala, no que trata, na forma de agir. Não, porque a pessoa infiel é aquela que dá o tapa pelas costas, né? Ou como é que diz o outro ditado da... Dá o tapa, esconde a mão. Hã? Dá o tapa, esconde a mão. Dá o tapa, esconde a mão. Né? Ou alguns dizem, o cara me esfaqueou pelas costas. Quer dizer, isso é uma marca muito ruim dentro da vida de um cristão. Né? A infidelidade, seja a Deus, as pessoas, os homens, seja os tratos que ele fez, as promessas que fez. Então a pessoa precisa ser fiel ao que faz, ao que trata, né? Porque leva uma marca de Jesus. Ela já é marcada por Jesus, as pessoas conhecem, sabem que você é cristão. Então, se é um cristão que não é, porque o infiel ele não é digno de confiança. Você está me entendendo, amado? E o fiel, ele é digno de confiança. E as pessoas precisam acreditar em nós. Elas não acreditam mais no mundo, o mundo está destruído. Se a igreja não tiver essa marca, por que eles virão para a igreja e ficarão? A igreja tem que ser diferente do mundo. Então nós temos que carregar a marca de fidelidade. Amém? Porque é uma marca de Deus. Deus é fiel. Integridade. Jó, um exemplo de homem íntegro. Inteiro. Até difícil de explicar. É mais difícil, mais fácil de você entender a integridade no que fala, no que diz, no que age, em todas as questões, ser uma pessoa íntegra, aquela que não deixa vazio. Estão me entendendo? Perfeito. Que age com perfeição em tudo que está nas mãos dela. Íntegro, inteiro. Então, isso é a marca de Deus. Deus é íntegro em todas as coisas. E aí o oitavo, a última, santidade. Exemplo, Enoque. Enoque, um homem que andou com Deus e Deus o tomou para si. Claro que a gente não sabe muito a história de Enoque, a não ser que você leia o livro apócrifo, o livro de Enoque. Se você ler o livro de Enoque, você vai ver que conta toda a história dele. É um livro que não foi considerado canônico, mas se a pessoa quiser conhecer a história de Enoque, só tem que saber também ler e entender, porque ali ele é um livro, porque Enoque foi ao céu, voltou, muitas coisas, e ali ele vê o céu. Na verdade, o céu, segundo o que ele viu, são 10, como é que se diz? 10 andares, não 10 dimensões. E o trono de Deus é no último. Então, mas Enoque é exemplo de santidade. A vida dele. A forma dele viver diante de Deus. Uma pessoa que foi um exemplo, tanto é que Deus levou para si. Mas o exemplo dele foi de santidade. Então a imagem de Deus pode ser refletida na vida de um cristão autêntico. Você é um cristão autêntico, essas marcas vão começar a aparecer na sua vida. E essas marcas precisam começar a aparecer na igreja para que o mundo veja Deus na igreja. Estão me entendendo? Na verdade, amados, nós vamos ficar só com essas duas hoje, elas são super importantes mesmo. Mas na verdade, amados, ver milagre segura a pessoa por um tempo na igreja.
ou com Deus. Se ela conseguir ver mais milagre ainda, ela fica mais tempo. Estão me entendendo? Mas um dia ela deixa da igreja. Porque ver milagres não firma ninguém na fé. Então, o que firma uma pessoa na fé? O que ela precisa ver? União é uma marca. É outra marca. Ali são 7 marcas. Mas o que ela precisa ver realmente? Aquele pelo qual nós temos as marcas. A pessoa, ela fica na igreja se ela vê Deus. Pode ser nas marcas, amém? Estão me entendendo? Ela viu Deus numa marca, mas ela viu Deus. Não é ver com olhos físicos, estão me entendendo, amado? A pessoa que vê milagre, que vê operação, aquilo mantém um tempo na igreja, até que um dia ela veja Deus. Aí ela se converte, senão ela pode ficar 2, 3, 4, 5, 6 anos, mas não vai terminar a vida. Ela morre antes, aliás, ela se desvia antes. Então, amados, o que nós trabalhamos, agora vamos voltar lá no início. Qual é a primeira coisa que nós trabalhamos? Deus e sua presença, amém? Porque não existe, pode cavar agora, você pode sair, você pode ser o maior teólogo de tudo, cave onde quiser, que se você não colocar Deus em primeiro lugar, as coisas não são verdadeiras e não acontecem. Elas vão até a altura, amém, amados? Aí agora, cada vez que eu falo vão até a altura e volta para trás, me lembro do Sarandi e a cobra. Vai, lá na cobra de volta. Quer dizer, acabou a força do homem. Dali em diante só Deus, amém? Então nós temos o limite, dali em diante só Deus, amém? Então, amados, marcas refletem Deus. Então, as marcas da igreja e as marcas que nós falamos, marca da igreja e marca nós. Então, marcas refletem Deus. Deus tem que ser mostrado às pessoas e as pessoas se convertem quando ela tem um encontro com Deus. Amém, meus amados? Então, Deus acima de tudo, Deus em primeiro lugar. Em qualquer coisa que você vai agir, você precisa buscar Deus, estar com Deus, amar a Deus. E dali, a partir dali, o Espírito vai fazendo a obra e as coisas vão acontecendo. Então precisamos de união, de tudo isso, né? Elas nascem tudo de Deus. Vamos orar então? Pastor, eu posso perguntar só uma coisa que Deus está me incomodando. Mas não é esse tipo de marca. Eu só queria lembrar as pessoas que quando nasce um filho, quando apresenta a Deus o valor dessa marca no mundo, que Satanás não pode tocar. Que também é uma marca que a gente às vezes não dá valor. Quando Oris tinha 9 meses, Satanás chegou na porta do quarto para matá-lo no tempo. Quando ele se virou, ele se materializou, ele olhou para o Oris e disse: aqui eu não posso olhar, ele é filho do dono, ele tem marca. Isso nunca mais eu esqueci. Isso aí está me lembrando desde que tu falou de marca. Deus me levou lá dentro da UTI. Então muitas vezes as pessoas, eu vou apresentar quando o padrinho puder vir. Não, nasceu, apresenta. Nasceu, apresenta. Porque o dia que Satanás entrou para matar o Alisson, ele matou a menina do lado. Morreu uma de 5 anos do lado. Ele entrou que ele disse: eu não posso entrar aqui, porque ele é filho do dono, ele tem marca. Ele só entrou e a menina morreu do lado. Então quer dizer, ele entrou para matar. Que UTI entra. UTI é final de vida. Sim, sim. Então isso para mim é uma coisa que quando falo em marca, isso aí no mundo espiritual também é uma marca que nós temos que cuidar das crianças, que nasceu apresenta. Vera, isso não é a marca que nós estamos falando da presença de Deus. Desculpa, eu sei. Não, mas já espere explicar. Tá ok a tua que se colocou, que são necessárias. Nós falamos da marca da presença, do brilho de Jesus.
Isso é a marca verdadeira que ela brilha através da nossa vida. Agora, isso aqui são marcas de ação de fé. Estão me entendendo? Que são coisas que têm grande valor. Digamos assim, essas outras marcas é uma marca interna, que sai de Deus. Essas são marcas externas. Amém? Você ungiu uma pessoa. Na verdade, amados, você como cristão, se você dizer para uma pessoa, Deus te abençoe, Deus vai abençoar essa pessoa. Se você ungir com óleo, seja curado, Deus vai operar. Amém, amados? Hoje ou amanhã, porque você marcou essa pessoa, que Satanás não pode também tocar. Então existe as marcas agora, que são externas, mas que se usa na fé, aonde é marcada e acontece coisas gloriosas. Uma apresentação a Deus é uma marca externa, mas ela está marcada pelo poder de Deus entregue